Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Comece do Básico. Estou muito feliz em estarmos mais uma vez aqui juntos, recebendo mais uma porção do Senhor. E hoje eu tô aqui com a Márcia e a gente vai falar sobre um assunto muito importante e necessário para nós cristãos, que é arrependimento e quebrantamento. Amém. Shalom, pessoal. Deus abençoe sua vida, né? Que bom nós estarmos novamente juntos aqui no Comece do Básico. Compartilhe esse podcast, deixe o seu like, deixe sua dúvida, deixe aí o que você aprendeu. Nós queremos interagir com vocês e vamos nessa caminhada, né? Andar sobre essas águas, né? Sobre quebrantamento e arrependimento, né, Fran? Amém. Eu já vou começar com uma dúvida que é muito perguntado, né? O que é a diferença entre o quebrantamento e o arrependimento? Amém. O quebrantamento, ele é uma rendição voluntária. Eu me rendo voluntariamente. Eu permito que o Senhor ou que o Espírito Santo acesse algo. Como? Eu estou numa roda, numa conversa, e aí começa um assunto ou de falar de alguém, ou alguma piada mais picante, e naquele momento o Espírito Santo pode trazer uma sinalização daquele incômodozinho, sabe? Uhum. Aquele incômodo. Uhum. Este é o momento aonde eu posso entrar no lugar do quebrantamento. O que é o quebrantamento? O Espírito Santo sinalizou e eu me rendo a essa sinalização. Uhum. Fazendo o quê? Gente, então, eu vou sair ou eu vou ali no banheiro, vou ali beber uma água, né? Ou se são pessoas que eu tenho liberdade, eu posso sinalizar para essas pessoas também. Então, o quebrantamento é uma rendição quando o Espírito Santo sinaliza que algo está fora do padrão de Deus. Neste lugar de rendição é o lugar do quebrantamento. Eu me quebro. Eu posso ser em outra situação. Eu tenho dificuldade com falar mal das pessoas. Mentira. E aí o Espírito Santo sinaliza. Olha, isso aí precisa de conserto, precisa de uma transformação. E ali eu aceito a correção. Ou eu sou alguém rebelde, que não se submete. E o Espírito Santo sinaliza algo e aí eu me rendo. Realmente, Senhor. Sabe esse reconhecimento? Sim. Realmente, Senhor, eu tenho dificuldade com isso. Esse é o lugar do quebrantamento, né? Ou a questão do perdão, né? Ou pessoal, ou para alguém, e eu sou sinalizada a respeito daquilo, ou você me fez mal. Essa é a parte difícil, tá, Fran? Essa parte do quebrantamento é mais difícil. Você me fez alguma coisa, e aí o Espírito Santo me sinaliza que eu preciso perdoar. Mas você realmente me fez mal. Você entendeu? Vamos supor. Você pegou 20 mil emprestado comigo, falou que ia me pagar, nós combinamos, conversamos, e você simplesmente agora não vai pagar mais. E aí eu preciso te perdoar. Eu fui estrupada, eu fui molestada e eu preciso perdoar. Entendeu? Aí é o lugar do quebrantamento, onde eu renuncio à minha vontade, à minha justiça. Forte. Porque aí não é algo que eu fiz. Fizeram comigo realmente algo grave. E aí, neste lugar, o quebrantamento se torna mais difícil. Normalmente, nós endurecemos nesse lugar. O coração da gente fecha. Porque aí o que nós trazemos? Não, mas realmente eu fui injustiçada. Houve um dano aqui.
E aí eu me render neste lugar é mais difícil. Mas aí entra o quebrantamento, onde eu voluntariamente falo com o Senhor: Senhor, a minha vontade é não perdoar. Mas, por causa do Senhor, porque eu fui perdoada também, eu escolho entrar neste lugar de quebrantamento. Então, o quebrantamento é essa rendição, né? Eu me rendo voluntariamente. Jesus fez isso, lá no Getsemane. Sim. Né? Quando ele fala ali, né? Que, Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a sua vontade. É esse lugar da rendição, né? Nós nos rendemos. Então, o quebrantamento vai nos levar para o arrependimento. Sim. E aí, neste caso do arrependimento, é o quê? Eu estou seguindo numa direção e aí eu entendo que esse caminho não é o certo e eu faço o quê? Um retorno. Eu mudo a minha rota. Então, o arrependimento é uma mudança de rota. Essa mudança de rota, dentro do nosso contexto cristão, ela pode englobar realmente uma mudança de rota, tipo, eu sou alguém que frequento boate, eu frequento prostíbulos, eu frequento bares, e aí eu mudo uma rota física mesmo. Existem essas mudanças de rota físicas, mas existe também mudanças de rotas emocionais, espirituais, né? E aí vai englobar o que também? Confissão de pecado. Entendeu? Senhor, eu frequentava o bar. Lá eu me embriagava. E porque eu me embriagava, às vezes eu me envolvia com várias pessoas numa noite só. Senhor, eu me embriagava ali, eu falava mal das pessoas. E aí entra o que também? Confissão de pecado. Então, o arrependimento me leva para uma mudança de vida, aonde dentro de mim é gerado uma consciência daquilo que eu vivo, daquilo que eu estou fazendo, da forma como eu penso, está fora do padrão bíblico. E aí eu mudo a minha rota e entro dentro do padrão bíblico. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não ficou claro, né, a gente pode arrumar uma outra forma. Deixe aí seu comentário que nós vamos responder, né, num quadro de perguntas e respostas. E aí eu tento esclarecer de uma outra forma. Mas aí a Fran também pode dar aqui um parecer, Amém. Né? Amém. Eu acho muito legal, porque esse assunto é um assunto que a gente vê desde Gênesis, né? Isso. Porque eu costumo dizer, e se, né? E se Adão tivesse simplesmente falado, Senhor, me perdoa, nós comemos do fruto que o Senhor falou que não era pra gente comer, né? Mas ao invés disso, ele se escondeu. Então, eu vejo o Senhor nos apontando esse lugar desde Gênesis, né? Desde o Éden, aonde a gente precisa chegar para o Senhor com um coração rendido, não se esconder do pecado, porque o Senhor vê todas as coisas, né? Ele sabe tudo que a gente faz e tudo que a gente fez. Então, esse coração é um coração que Deus, ele exige de nós, né? Quando a gente vê, por exemplo, os sacerdotes, né? Eles entregavam o sacrifício para o Senhor pelo pecado deles e pelo pecado do povo, né? E a gente vê em cada detalhezinho da palavra sobre o quebrantamento, arrependimento. Davi fala isso em Salmo 51, né? Que o que agrada o coração do Senhor não é holocaustos, não são sacrifícios, mas é um coração quebrantado e contrito, né? Então, às vezes, a gente acaba tentando se esconder do Senhor, ao invés de simplesmente chegar, abrir o coração, rasgar o coração e realmente se permitir estar nesse lugar, né? Nesse lugar de se arrepender, não de remorso, né? Eu quero que depois tu fale um pouquinho sobre isso também, mas não de remorso, mas de arrependimento mesmo, né? De um lugar genuíno, né? Porque o que o Senhor pede pra gente é um coração rendido, um coração verdadeiro, né? Um coração que chega na presença dele mesmo e rasga o verbo, fala, Senhor, eu tenho dificuldade com isso. E a gente vê muita religiosidade, né?
nas orações, assim, querendo falar palavras bonitas, declarar a palavra, mas o coração tá cheio de podridão, Sim. né? Não derrama aos pés do Senhor. Chega a ser como um fariseu, né? Uhum. Arrotava a religiosidade, mas dentro de si tava podre, né? Uhum. É interessante porque a gente pode ver lá no início, lá, Caim e Abel, né? E o Senhor fala com Caim: olha, o mal está na sua porta. Cabe a você dominá-lo. É. E aí a gente tem Acã lá com Jericó também, né? Que pegou ali os despojos que não era para mexer porque era primícia do Senhor. E aí Deus sinaliza, né? Que eles perderam, né? Por causa da primícia, né? Que tinha sido tocada. E Deus fala assim: olha, da tribo tal, da família tal, dando oportunidade de vir o quebrantamento e o arrependimento, que aí entra a confissão, fui eu. E aí que aí entra um perigo, quando não existe o quebrantamento e o arrependimento, aí entra a morte, porque aí entra a justiça. E aí a justiça nos leva, às vezes, para um lugar de morte, que foi o caso de Acã. Ele e a família dele, não foi só ele, a família dele foi apedrejada. Sim. Então, quando nós pensamos, né, na questão do quebrantamento e do arrependimento, a gente precisa ter isso em mente, né? Que é um princípio. A minha Bíblia está até aberta aqui em Mateus 3, no versículo 2, Jesus fala assim, primeiro João Batista, essa é a fala de João Batista: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. Então, Fran, sem arrependimento, não existe acesso aos céus. Não existe acesso à presença de Deus. A base, o início é o arrependimento. É eu e você reconhecermos que nós somos pecadores. Antes de nós aceitarmos Jesus, né, de levantarmos a mão, o que veio? O quebrantamento. O que é? Meu Deus, eu sou pecador. Eu preciso de um Salvador, não é isso? Antes da salvação vem o quebrantamento. Eu preciso de um Salvador. E aí nós aceitamos a Jesus. Aí começa um processo de arrependimento, né? De confissão de pecado, de mudança de vida, de transformação, né? Mas o arrependimento, ele é o que é anunciado. João Batista veio aplainando o caminho. Qual que era o aplainar? O arrependimento. Chamando as pessoas ao arrependimento, né? Então, o quebrantamento e o arrependimento, ele precisa ser algo constante. Eu vou dizer que diário nas nossas vidas. Sim. Diário nas nossas vidas, né? E não existe assim, eu já confessei. Não, já confessei. Não, eu já fiz um tanto de curso. Não, já fiz retiro. Já fui no retiro do fulano, que é famoso, do Beltrano. Já fui em tal, assim. Não. Todos nós, indistintamente, temos motivos para arrependimento diariamente. Às vezes acha que é só, tipo, é um pecadinho. É só uma rodinha aqui entre amigos. É só, sei lá, uma cervejinha, né? Não que cerveja seja bebida, né? Tu falou no anterior, não que seja um pecado, mas pode nos levar à embriaguez, ao pecado. É só uma coisinha aqui, é só uma coisinha ali. E no fim acaba acumulando essas coisinhas e nunca, né, se arrepende verdadeiramente, né? Sim, é importante assim, porque quando nós pensamos no arrependimento, nós não podemos ter em mente só assim, eu fumava, eu não fumo mais, eu bebia, eu não bebo mais. Não, nós precisamos pensar nas pequenas coisas. Sim.
Nós precisamos pensar vamos supor que em alguns momentos eu tenho na minha mente um desejo de vingança. Às vezes eu não executei, Fran. Você entendeu? Sim. Mas aquilo é algo constante dentro de mim. E alimenta, né? Eu tenho na minha mente, por exemplo, pensamentos suicidas. Eu tenho, às vezes, um comportamento de, em algum momento, quando eu sou pressionado a não reconhecer meu erro, ou a mentir, ou falar meias verdades. Então, às vezes nós achamos que só são as grandes coisas. Aí a gente entra um pouco realmente no farisaísmo, né? Na religiosidade. Por quê? Porque nós viemos para a igreja e aí o que as pessoas falam conosco? Não pode beber, não pode fumar, não pode ter sexo fora do casamento. Mas aí eu faço escondido, ninguém tá vendo. Esse é o maior perigo, né? Aquilo que está aparente, que as pessoas veem, nós tiramos. Mas aí aquilo que está oculto, a gente não mexe. Às vezes no hábito de falar mal das pessoas, no hábito de julgar as pessoas, às vezes a gente nem verbaliza. Mas a gente julga. E isso é necessário um processo de arrependimento. Por quê? Porque lá em Tiago, tem lá falando assim que só existe um legislador e um juiz. É ele que faz a lei e é ele que julga. Quem somos nós? Está lá escrito. Quem somos nós para julgar alguém? Paulo fala, né, que ele não é digno de se julgar, quem dirá julgar o povo, né? É isso aí. Então, assim, quando nós pensamos em quebrantamento, nós precisamos pensar a respeito disso, né? Precisamos pensar naquilo que é uma dificuldade na nossa vida e que, às vezes, as pessoas nem sabem. As pessoas nem sabem, mas está ali. Às vezes, eu preciso me arrepender do meu sentimento de incapacidade. Ai. Ninguém às vezes sabe disso. Do medo que paralisa, né? Da timidez que me paralisa. Às vezes eu falo, né, com as pessoas que eu sou tímida. As pessoas não acreditam muito, mas é algo que eu venci e que eu venço, né? Embora eu tenha uma graça de Deus, vou falar assim, uma graça de Deus para me comunicar, para ajudar às vezes a resolver situações. Eu tenho uma graça de Deus, mas isso não é meu. Não é meu, eu tenho pleníssima consciência disso. É graça de Deus. É graça de Deus. Então, mas muitas vezes a minha experiência de falar em microfone foi muito difícil. Eu tinha pavor. E aí eu precisei vencer isso. Então, às vezes, as pessoas não conseguem nem orar perto de outras pessoas. Mas isso é pecado? Não, querido, não é, mas está paralisando a sua vida. Então se arrepende. É isso aí. Tudo é lícito, mas nem tudo lhe convém, né? Tá. Se a gente for levar no sentido de pecado, aí a gente pode aprofundar. Lá em João fala também. Se eu não me engano é João 4. Nas cartas. Eu acho que é a primeira João. Fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Portanto, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Quem é o amor? O próprio Pai. Uau. Então, se eu sou alguém que o medo me paralisa, se eu sou alguém que temo tanto que o medo me para, é porque eu ainda não tenho
ainda um nível de profundidade dentro da paternidade de Deus. Eu ainda não confio em Deus. Aí a gente poderia levar para o pecado. Porque aí entra a incredulidade, a orfandade, enfim. Um leque. Bem um isso. leque de situações. Bem isso. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque às vezes é algo interno. Não é algo que eu estou fazendo, que eu estou gerando um problema na vida de outra pessoa ou na minha família. Não. Às vezes é algo que está trazendo um problema pessoal só para mim mesmo. E que Deus quer que a gente rompa. E muitas vezes o Espírito Santo nos leva, nos chama para esse lugar de quebrantamento, mas muitas vezes nós resistimos. Ao invés de nós... vamos continuar dentro dessa linha, né? Ao invés de nós irmos para um lugar de quebrantamento e falar, Senhor, eu tenho muita dificuldade com isso. Eu tenho dificuldade de me expor. Eu tenho medo de ser julgada. Eu tenho medo de falar e orar e as pessoas julgarem, me acharem imatura, achar que a minha oração não é boa. Em vez de a gente ir para esse lugar no Senhor de quebrantamento, de reconhecimento que realmente existe algo que precisa ser resolvido, muitas vezes nós endurecemos. O que nós falamos? Eu sou assim. Não, a Franciele vai lá e faz. Ela é ótima nisso. Eu fico aqui, eu vou limpar o chão. Aí eu vou ficar lá na intercessão, onde ninguém está me vendo. Aí eu vou ficar lá na cozinha. Ao invés de resolver aquilo que está fora daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Muitas vezes eu vejo esse ponto, assim, como uma dificuldade de enxergar os próprios erros. Sim. Eu tenho muita facilidade de apontar o erro da outra pessoa, mas uma dificuldade muito grande de apontar o meu erro. E aí acaba refletindo isso no momento de quebrantamento, no momento de arrependimento, né? E a pessoa começa a se arrepender de uma forma muito superficial, né? Aquele arrependimento, ai, Senhor, perdoa os meus pecados. Cara, mas que pecado que é, né? Ai, Senhor, eu pequei contra o Senhor hoje. Mas nem ela reconhece o próprio pecado, nem ela vê o próprio pecado, né? Então, eu acredito que entra muito nisso também, né? Uma das vertentes, né? Eu acho que abre um leque também muito grande, porque daí pode entrar também o orgulho, né? Nessa dificuldade de verbalizar o que tem. Mas eu acredito que entra muito nessa vertente, né? E aí, às vezes, entra, né, nessa questão de você estar falando dessa superficialidade, entra na questão do remorso, né, que você tocou. E aí a gente pode levar para Esaú, que vendeu a primogenitura dele, né, por um prato de lentilha, um prato de comida, né? Algo tão precioso, ele vendeu, né, para Jacó. E depois, quando ele perdeu a herança, perdeu aquilo que era direito dele, ele foi chorar as pitangas. Mas só que ele foi chorar por causa da consequência da perda. Ele não chorou porque ele se arrependeu e reconhecendo realmente que o que ele fez foi errado. A questão dele foi com a perda. E muitas vezes esse pedido de perdão nosso, ele é superficial, porque assim, eu peguei o seu celular e aí você descobriu, e aí todo mundo ficou sabendo, e aí eu vou lá e choro, mas porque houve uma consequência. Eu fui exposta. Mas se ninguém tivesse ficado sabendo, não teria um choro, não teria lágrima, e eu ficaria, calado. Sim. Então, aí é a questão do remorso, né? O remorso, na verdade, ele sinaliza o quê? É porque a pessoa, na verdade, não gostou do resultado daquilo que aconteceu, do pecado dela. Aí vem o remorso, não o arrependimento. E aí a gente pode ir para Judas também, né? Judas, ao invés de se arrepender e pedir perdão para Jesus por ter vendido ele, não, ele foi lá e se enforcou. Então, às vezes, a pessoa prefere se enforcar ou chorar as lágrimas de crocodilo do que chegar diante de você e falar, Fran, eu peguei o seu celular porque eu queria ele para mim.
porque eu tenho inveja de você. É difícil isso? Claro, é difícil. É muito difícil. É difícil. Claro que é. Mas aí entra o arrependimento. Aí entra o arrependimento. Por quê? Porque no arrependimento eu realmente preciso fazer um retorno de mudança. E às vezes esse retorno de mudança, ele vai demandar de mim restituir as pessoas. Ir diante das pessoas e pedir perdão. Olha, me perdoa por isso, por isso, por isso. Porque eu pensava mal de você, porque eu falei mal de você, né? Então, por isso, às vezes, o arrependimento, ele é tão difícil. Porque o arrependimento, às vezes, nos leva a sermos expostos. Mas sabe o que eu acho? Sendo bem radical. Seja radical, seja. Sendo bem radical, eu acredito que se fosse para ser fácil, o Senhor não teria mandado seu único filho para ser entregue por nós. Então, o Senhor, ele é radical. Porque eu não sou mãe, mas como mãe, olhar e pensar, não, eu tô entregando meu próprio filho para que eles sejam salvos, é muito radicalidade. Então, quando a gente chega nesse lugar de arrependimento, que é difícil, precisa ser radical. E o Senhor, ele é tão paciente que a gente vê de Gênesis até o final, assim, ele falando sobre arrependei-vos, pois é chegado o Rei de Deus. Arrependei-vos e se arrependam. Eu vou entregar aqui para vocês um processo para vocês se aproximarem de mim, que é esse processo de purificação, de arrependimento, de quebrantamento. Esse é o caminho para chegar até o Santo dos Santos. Esse é o caminho para chegar até mim. E ele fala isso repetidamente. Ele fala com muita tranquilidade, com muita calma, muita paciência, mas ele espera isso da gente. E quando eu vejo assim, quando o Senhor, ele repete muita coisa na palavra, é porque é importante. É importante. E o Senhor repete muito. Arrependimento e quebrantamento, perdão. Confissão de pecado. Sim. É importante a gente pensar assim, ó. Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né, com o arrependimento, né? Por quê? Essa confissão de pecado. E por que é tão importante? Porque a Bíblia diz lá em Tiago 5,16 que nós precisamos confessar uns aos outros para sermos curados. E aí, muitas vezes as pessoas têm dificuldade, vamos supor, de chegar assim, eu fui... Como é que uma pessoa chega perto da outra, assim, igual no nosso caso de mulher? Eu fui alguém que abusou de alguém. Ou às vezes a pessoa foi abusada. Ou às vezes, vamos supor, uma prostituta vir confessar. Você entendeu? Então, às vezes, por causa do orgulho, né, de não querer nos expor, ou eu já roubei. Você entendeu? Essa exposição, às vezes, ela nos leva para um lugar de... Opa, eu não quero ser julgado. Eu não quero ser julgado. Isso aqui eu jamais vou falar. Né? Só que a Bíblia fala que nós precisamos confessar uns aos outros. Porque aí nós passamos por cima do orgulho, sabe, Fran? Eu me lembro, assim, do meu processo, assim, de cura e de libertação. Foi um processo muito doloroso, muito difícil, por causa da exposição. Porque gera vergonha. A gente fica envergonhado de falar com o outro. Mas isso é libertador. Isso é libertador. Realmente isso gera cura em nós, né? Então, se a gente for pensar biblicamente falando, Davi, no Salmo 32, fala que enquanto ele calou os pecados dele, os ossos dele estavam envelhecendo. Olha que sério isso. Eu acho essa passagem muito incrível, porque a gente pode levar ela para vários setores, né? Vários. Como essa concentração de pecado, falta de perdão, enfim, tudo isso gera uma doença física.
física. Né? Não só emocional, mas uma doença Sim. física. Sentiu no físico a dor. Sim. Da falta de arrependimento, né? É. Da falta de perdão, arrependimento, Sim. enfim, né? E outra coisa assim, né, que se a gente for pensar dentro da área do perdão, quantas pessoas morrem com câncer porque não perdoam? Cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. Cientificamente comprovado. Já tem estudos também que falam que há muitos casos de fibromialgia, né? São de questões também emocionais. E várias delas ligadas também ao relacionamento interpessoal por causa de quê? De traumas, frustrações, falta de perdão. Então, se a gente for olhar tanto cientificamente quanto biblicamente, não existe outro caminho para nós. E por que existe essa necessidade? Porque a nossa dívida foi paga. Nós tínhamos uma dívida impagável e Jesus, sendo o próprio Deus, veio aqui, foi humilhado, foi rejeitado, foi surrado, foi crucificado, o Pai virou o rosto para ele e ele se submeteu àquilo dali. Ele é o nosso exemplo. E ele nos perdoou. Ele continua intercedendo por nós. Você entende que não é uma constante? Sim. É uma constante. E aí nós também precisamos ter essa constante na nossa vida a respeito de quebrantamento e a respeito de arrependimento também, de confissão de pecado, de mudança de mente. Lá em Romanos 12 também, falando, né, da transformação da mente, essa mudança. A transformação da nossa mente está vinculada ao quebrantamento. Não tem mudança de mente se eu não reconheço essa necessidade. Sim. Quando Jesus fala que ele veio para aqueles que são doentes, não adianta você ser uma especialista e estar aqui para me tratar se eu não reconhecer que eu sou doente. Não adianta você querer me levar para Alcoólicos Anônimos se eu não reconhecer que eu tenho problema com bebida. Sim. Inclusive, a gente vê Jesus, todas as vezes que ele vai curar alguém, ele via que o cego era cego. Ele via que o coxo era coxo. Mas ele chegava e falava, o que queres que eu te faça? E aí a pessoa reconhecia para daí ele curar a pessoa. Eu acho muito legal, eu trazendo um pouco pro meu contexto, tu que me acompanhou desde o início, o meu processo realmente de cura, porque antes eu tinha vindo de outras denominações, mas quando eu realmente sentei para conversar, para ser atendida, eu lembro de uma fala tua, que a gente tem intimidade, aí hoje ela fala. Ela falou pra mim assim, a primeira atendimento... Intimidade é o perigo, gente. O primeiro atendimento que eu tive contigo, eu não conseguia te acessar. É isso aí. Tu era muito fechada. Tu só falava o que tu queria falar e pronto. Hoje eu já chego. Qualquer deslize. Mas eu preciso confessar, pelo amor de Deus. E eu vi um processo na minha vida de mudança de caráter. Sim. Eu mudei completamente nesses 4, 5 anos, nem lembro mais, que eu estou em Lagoinha. Foi uma viravolta na minha vida foi muito louco. Eu literalmente mudei a rota. Porque foi um lugar onde eu aprendi a abrir meu coração, a expor as minhas fraquezas e que as minhas fraquezas precisam ser expostas para serem curadas. Isso. É o lugar onde eu vou ser moldada, transformada, não vou ser julgada, né? Glória a Deus, né? Eu tive uma liderança saudável, onde não me julgava, mas apontava um caminho, apontava uma direção, falava... Nós somos pecadores, estamos aqui... Então, todo mundo do mesmo barco. Estamos aqui num processo de santificação. Sim. Claro que existem limites para tudo, né? Existem, né, um apontamento, uma correção para isso, né? Porque também não é só um mar de rosas. Sim. Mas é uma necessidade dessa mudança de caráter. Como tu falou, a mudança de mente é acompanhada do arrependimento, né? Sim. Não tem como desvincular uma coisa da outra, né? À medida que a minha mente é transformada pela palavra, o meu comportamento vai mudar, o meu caráter vai ser aperfeiçoado, a minha personalidade
vai ser... Deus vai tirar a minha personalidade de como Ele me criou para ser? Não, mas isso vai ser aprimorado, vai estar debaixo do governo do Espírito Santo. Então, quando nós pensamos, né, dentro desse contexto que você falou aí, né, eu me lembro a primeira vez, né, que eu conversei com a Fran. Na verdade, foi até a pastora Renata que indicou, né? Uhum. E aí eu conversei com a pastora Renata depois e falei com ela, eu não conseguia acessar. Nem a pastora Renata conseguiu. E assim, eu sinalizei várias coisas, né? A minha percepção ali naquele momento. E eu sinalizei assim pra Fran, né? Tal coisa. Não tem isso. Mas tinha. Mas tinha, né? E na verdade, assim, dentro de mim o Espírito Santo... porque eu não sabia nada da sua vida, na verdade, né? Então, na verdade, quem me falou foi o Espírito Santo. E ele não estava mentindo. Não. Mas aí eu vejo que no decorrer do caminho, isso é muito lindo. Você se abriu para o processo. Então, o problema não é a gente ter dificuldade. É normal a gente ter, às vezes, essa resistência, né? Porque é a nossa vida, né? Às vezes a pessoa foi exposta em algum momento e se fecha. A gente entende esse processo. Mas é necessário que, no decorrer, a gente permita que o Espírito Santo vá trabalhando, acessando a gente, até a gente chegar nesse lugar. Né? Porque este lugar é um lugar de cura. E é interessante a gente começar aos poucos. Sim. Né? Se a gente veio, sei lá, de uma denominação onde era muito rigorosa, onde tu falava e expõe os teus pecados e a congregação inteira ficava sabendo. Ou, como tu falou, ser exposto de diversas áreas, no trabalho, família, enfim. Começar aos poucos, né? Sim. Quando tu vê, tu já tá falando o maior podridão da tua vida pra tua liderança ou pra outra pessoa de uma forma muito mais leve e tranquila. É aquilo que vocês falam, né? Nós somos uma cebola. Então a gente vai tirando as camadas aos poucos, né? A gente não precisa também ir tudo de uma vez. É um processo, é um caminho. Por isso que existe o processo de santificação. Por isso que começa do básico. É um processo, né? Não adianta a gente querer começar hoje já debulhando tudo. E se fizer isso já no primeiro atendimento, amém. Tem gente que tem facilidade, na verdade, né? Mas nem todo mundo vai ter essa facilidade. O importante é a gente permitir que o Espírito Santo vá acessando a gente e, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai se permitindo entrar nesse lugar de quebrantamento, né? E aí a gente pode pensar em Jeremias, quando Deus convida ele a descer à casa do oleiro. Foi um convite de Deus, né? Deus não pegou ele e jogou ele lá na casa do oleiro para ele ver o que o oleiro estava fazendo. Ele convidou. Então houve uma iniciativa de Jeremias de ouvir o convite e descer à casa do oleiro. Então esse é o convite de Deus para nós a respeito do quebrantamento. Vem e desce à casa do oleiro, que o nosso oleiro é Jesus, né? Às vezes o vaso está trincado, está com quebradinha, às vezes tem umas pedrinhas, e ele vai pegar esse vaso e vai colocar água e vai refazendo. Às vezes é necessário fazer e refazer. Isso vai acontecer no processo. Muitas vezes. O que nós precisamos ter em mente é que o quebrantamento, o arrependimento, a confissão de pecado, o convite de Deus para nós, para este lugar, é para a vida, não é para a morte. Não é para exposição. Não é para mostrar o quanto eu sou pecadora, o quanto eu falhei, o quanto eu sou incapaz, o quanto eu tô sujo. Não. Esse convite é um convite para a vida. É um convite para que eu seja mais parecida com Jesus. É um convite para que eu me aproxime mais do meu Pai. É um convite que as mãos do oleiro, as digitais de Jesus, a cada vez que eu desço a casa do oleiro, mais elas estão impregnadas em mim. Que lindo! A Débora fala muito que lindo, eu peguei o que lindo. Que lindo! Mas é muito lindo.
é isso, né? Uhum. O quebrantamento e arrependimento é esse convite. Aonde o oleiro vai. E aí, às vezes, o vaso trincado, quando nós não aceitamos isso, ou quando nós não nos rendemos a isso, né? Às vezes o vaso que era para estar ornamentando lindamente no altar do Senhor, às vezes está no canto. Por quê? Porque ele está quebrado, ele está rachado. E aí, porque ele está quebrado e rachado, não tem como ele estar ornamentando. Ele não está fazendo a função, né? O chamado, o propósito para o qual ele é destinado. Por quê? Porque ele ainda precisa passar, né, pelas mãos do oleiro para que ele possa ser aperfeiçoado para chegar neste lugar. Então, o quebrantamento e o arrependimento, ele é base da vida cristã, Fran. E não tem como nós avançarmos em Deus, em santidade, em chamado, em propósito, se nós não nos submetermos à casa do oleiro. Sim. E aí a gente já pode deixar já um novo tema, né? Que aí a gente pode pensar, mas tem muito vaso quebrado no altar. Tem muito vaso quebrado fazendo muita coisa. E aí a gente já pode deixar um tema, né, para um próximo podcast, que é a respeito de dom e caráter. Né? Aí a gente pode falar um pouco mais profundamente a respeito disso. Mas nós precisamos entender esse convite do Senhor, que é: arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Amém. Essa é a chave de acesso para a minha vida, para a sua vida e para a sua vida também, para nós estarmos junto ao Pai. Amém. Amém, Fran? Amém, amém. Uau, esse assunto é um assunto que eu gosto muito, né? Porque é um assunto que realmente mudou a minha vida, é um princípio que realmente mudou a minha história. E eu espero que tenha mexido na sua cabeça, né? Esse podcast tenha te abençoado, né? E te apontado um caminho também. E mostrar que realmente é difícil, mas é necessário. Amém? E vale muito a pena. Vale muito a pena. Nós queremos deixar a bênção do Senhor sobre a sua vida, que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de vida, de temor do Senhor, de sabedoria, de conhecimento, encha, transborde sobre a sua vida, que os olhos do seu entendimento sejam abertos, que a sua mente seja renovada segundo a palavra de Deus, e que eu e você sejamos esse vaso de honra nas mãos do Senhor, porque nós iremos sempre descer à casa do oleiro. Deus abençoe sua vida e lembre-se, comece sempre do básico. Um beijo no coração e shalom.